Amém? Teve uma vez que um pastor estava abrindo o coração, estava contando uma situação da sua própria vida, e ele falou o seguinte, uma situação que ele viveu. Ele estava trabalhando no seu quarto, olhando para o seu computador, e de repente a sua filhinha chegou para falar com ele. E ele contou que ela falou qualquer coisa que ele não faz ideia do que tenha sido. Ele não se lembra, ele não prestou a menor atenção. E ele falou que a sua filhinha percebeu isso e falou para ele com toda a inocência de uma criança: papai, seu computador é mais importante que eu, né? E ele conta que ele ouviu isso e ele ficou destruído pela sua filha ter falado isso para ele. Como a gente é capaz de trocar valores na nossa vida? Como a gente é capaz de trocar os valores, às vezes, de momentos em que a gente vive, valores de pessoas que estão perto da gente com a maior facilidade. E isso, infelizmente, é fruto da queda. Por isso, uma das coisas que eu mais amo na Bíblia, na palavra de Deus, é que ela não apenas apresenta para a gente a palavra revelada de Deus, ela não apenas apresenta para a gente a salvação por meio de Jesus Cristo, mas ela também ajuda a gente a acertar o nosso coração de forma que a gente consiga viver para agradar o nosso Deus, e de modo que a gente consiga tomar decisões sábias na nossa vida. A Bíblia ajuda a gente a ajustar os valores do nosso coração. E isso é maravilhoso demais. Jesus ensina a gente a dar o valor correto para as coisas que são eternas. Nesse mundo ainda caído, enquanto a gente vive aqui os nossos dias. No Sermão do Monte, um sermão que Jesus profere para uma porção de pessoas, enquanto ele traz ali a correta compreensão da lei que tinha sido dada para o povo de Israel há muito tempo atrás, o povo que achava que a lei era para ser obedecida apenas de uma forma externa, o povo entendia que se apenas obedecesse e cumprisse aquilo, estava tudo ok, e Jesus está trazendo aquilo para a intenção verdadeira do coração, ensinando o povo como que ele deveria ter entendido a lei de fato. Em meio a isso tudo, ele ensina a gente a dar valor ao que realmente tem valor. E é esse texto que eu quero ler com vocês aqui essa noite. Mateus capítulo 6, a partir do verso 19. Jesus ensina o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém. Esse é o texto para a nossa vida hoje. Todos nós valorizamos coisas. Todo mundo tem alguma coisa que considera valioso para a sua vida. E o que Jesus está ensinando aqui é que a gente vai colocar o nosso coração nas coisas que a gente mais valoriza. Aquilo que a gente mais valoriza é onde a gente vai colocar todo o nosso amor. É onde a gente vai colocar toda a importância, é aquilo que a gente vai se importar na nossa vida, é aquilo que a gente vai desejar, é aquilo que a gente mais vai pensar enquanto a gente vive. A questão é que nós somos cristãos. Quando a gente se converte, passa a entender e a crer que Jesus é o que existe de mais valioso para a nossa vida, Ele é o mais importante para a gente, mas mesmo assim a gente ainda é capaz de confundir os nossos valores, os nossos desejos, os nossos pensamentos, os nossos anseios, os nossos sonhos, com coisas que não pertencem a Jesus. Da mesma forma que um pai é capaz de trocar um momento com a sua filhinha em detrimento do seu trabalho. E aí fica uma pergunta que a gente precisa refletir, eu quero provocar vocês aqui essa noite. Quanto vale a eternidade? A eternidade que eu e você cremos que vamos ter, que Jesus conquistou para cada um de nós, quanto ela vale para a gente?
E essa pergunta ela pode ser mudada da seguinte questão: quanto vale a salvação? Quanto vale o perdão dos nossos pecados que Jesus conquistou para cada um de nós? Quanto vale a alegria verdadeira que hoje eu e você conhecemos? Quanto vale a paz que nós temos hoje aqui dentro, que excede a todo entendimento? Igreja querida, a gente sabe que essas coisas não têm valor de tão imensuráveis, de tão preciosas que elas são para a gente, mas quantas vezes a gente é capaz de trocar essas bênçãos de Deus, essas coisas que são maravilhosas, por coisas que não têm nenhum valor eterno, por coisas que vão trazer só uma satisfação passageira, apenas para esse mundo corrompido que a gente vive hoje. E aí agora você já deve entender e concordar comigo por que a Bíblia me encanta, quando a gente corre para ela e ela consegue ajustar os valores do nosso coração. Como que ela consegue ajudar a gente a dar valor ao que realmente tem valor. Esse trecho que a gente leu, Jesus está falando para a gente, ensinando aos seus discípulos: não acumulem para vocês tesouros na terra. E ele vai dizer: acumulem tesouros nos céus. E é interessante que quando a gente lê o Sermão do Monte, em sequência, do início ao fim dele, a gente vai perceber que Jesus dá para a gente pistas sobre quais tesouros ele estava se referindo aqui, quando ele fala a respeito dos tesouros nos céus. Quando você lê o Sermão do Monte, você vai perceber que Jesus começa com as bem-aventuranças. A maioria daqui já deve ter lido algumas vezes esse texto e conhece esse texto. Jesus vai começar a falar sobre as bem-aventuranças, e aí ele vai ensinar sobre a gente ser sal e luz nesse mundo, e ele vai trazer para a gente uma série de consequências éticas que a vida cristã vai requerer. E aí Jesus vai falar sobre o homicídio, ele vai falar sobre o adultério, ele vai falar sobre o divórcio, ele vai falar sobre a vingança, ele vai falar sobre a necessidade da gente amar os nossos inimigos, sempre trazendo a correta compreensão da lei para o povo, para que as pessoas entendessem que o que importava era de fato que a gente fizesse isso com intenção, com intencionalidade, fazendo isso de fato para agradar a Deus, não apenas para cumprir uma lei só como um sinal externo. E aí então nesse capítulo 6, Jesus vai introduzir a questão das recompensas eternas. E aí, se você está com a sua Bíblia aberta, acompanha junto comigo. Jesus vai continuar agora falando sobre a necessidade da ajuda aos necessitados, e ele vai ensinar as pessoas a não ajudarem os outros, para que elas sejam vistas de uma forma boa por outras pessoas. E aí o verso 4 do capítulo 6, olha o que Jesus vai ensinar. Quando você ajudar, você ajuda, que a sua mão direita não veja o que a esquerda está fazendo. Ele vai dizer o seguinte: e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. É assim que a gente tem que fazer de fato para agradar a Deus. E aí Jesus vai continuar, ele vai ensinar sobre a oração, como que a oração deve ser feita, não deve ser com palavras rebuscadas na frente de todo mundo, com uma determinada entonação de voz, para que as pessoas olhem e pensem: caramba, como essa pessoa ora bem, como os fariseus faziam naquele tempo. Ele vai falar: quando você orar, vai para o seu quarto em secreto. E aí no verso 6, o que ele vai dizer? Então seu pai que vem em secreto também o recompensará. E Jesus vai continuar ensinando agora sobre o jejum. Olha, quando você jejuar, não fica mostrando uma aparência proposital de que você está cansado, abatido, para que as pessoas não fiquem achando que, olha, que pessoa especial e abençoada. Não, limpa aí o seu rosto, fica bem. E aí o que ele vai dizer no verso 18? E o seu pai que vem em secreto o recompensará. E aí ele vai então entrar com esse trecho que a gente leu essa noite: não acumulem para vocês tesouros na terra, acumulem para vocês tesouros nos céus. Ah, então, os tesouros nos céus são essas recompensas aqui, que o Pai vai dar para a gente, aquilo que Ele está vendo em secreto. São essas recompensas. Quanto mais a gente fizer as coisas para agradar a Deus, para se aproximar de Deus, Deus vai recompensar, mas Ele vai recompensar lá na eternidade. Esses são os tesouros que agora Jesus está ensinando os seus discípulos a acumularem. Acumulem esses tesouros. São as coisas que a gente faz para agradar a Deus e não aos homens. Quando Jesus ensina a gente a acumular tesouros nos céus, depois de ter ensinado a gente a fazer as coisas para agradarem a Deus, a gente vai perceber que os tesouros, então,
nos céus são amar as pessoas, que aí Jesus vai falar justamente isso, ajuda o necessitado, mas fazendo isso de coração mesmo, amar os inimigos. A gente vai amar as pessoas e ao mesmo tempo a gente também vai amar a Deus. A gente acumula tesouros nos céus assim, amando a Deus, orando mais, se aproximando mais, tendo relacionamento com esse Deus, jejuando, tendo o coração cada vez mais sensível para que a gente consiga perceber a presença de Deus na nossa vida. Jesus aqui, ele está ensinando a gente a perceber o verdadeiro valor das coisas. Ele está ajustando os corações. Ele está ajustando o meu coração e o seu coração, ensinando isso aqui. A ideia é que a gente viva a vida cristã e faça as coisas que são de Deus no secreto, com a intenção de agradar a Deus, e Ele que vai ver isso, e Ele vai recompensar a gente lá na eternidade. A gente agora tem que ter a certeza de que o único que importa que veja as nossas ações está vendo. Esses são os verdadeiros tesouros que a gente acumula nos céus. E aí Jesus vai deixar claro, os tesouros da terra, a traça e a ferrugem vão corroer, os ladrões podem arrombar e furtar. Os tesouros nos céus não podem ser destruídos por nenhuma praga. E não podem ser destruídos por nenhum ser humano. Sabe o que a gente aprende com esse texto lindo que a gente leu aqui essa noite? Em primeiro lugar, que o céu é real e é a maior riqueza que eu e você podemos desejar. O céu é uma realidade. O céu é verdadeiro. Versos 20 e 21, Jesus diz: acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Jesus aqui está afirmando algo, deixando clara a certeza do céu, de forma que tudo que eu e você façamos que não tenha o céu em mente, é perda de tempo, é perda da nossa história de vida, é desperdício. Qualquer coisa que eu e você possamos fazer que não tenha o céu em mente, não tenha a glória de Deus em mente, é perda de tempo, é desperdício. Os tesouros espirituais, os tesouros nos céus, apesar de intangíveis, apesar de invisíveis hoje, eles são muito mais reais, são muito mais duradouros do que qualquer bem material que você possa acumular nessa vida. Colocar o coração nesses tesouros terrenos é viver em constante insegurança, ainda que a gente faça isso inconscientemente. Todo mundo tem algo que considere valioso na vida. Talvez para você o que é mais valioso é a sua família. Talvez para você o que é mais valioso são os seus bens, é o patrimônio que você tem conseguido acumular ou já acumulou. Talvez o que é mais valioso para você são as suas amizades. Talvez o que seja mais valioso para você seja um tempo de sossego, que você fique sozinho. Talvez para você o mais valioso é o sexo. Jesus aqui ensina os discípulos a valorizarem o que realmente tem valor. Porque o coração do homem, inevitavelmente, segue o seu tesouro. O ser humano se apaixona facilmente por aquilo que crê que é o seu maior bem. Por isso Jesus diz para os seus discípulos que eles jamais considerem o tesouro verdadeiro das suas vidas, os bens que eles têm aqui nesse mundo, nessa terra, muito menos que considerem isso como um tesouro permanente. O céu é real, o céu é verdadeiro. Então a gente precisa valorizar o que está reservado para cada um de nós lá, e é reservado pelo nosso Pai, pelo nosso Deus. A gente precisa aprender a olhar para a eternidade. A gente precisa aprender a desejar e a amar a eternidade. Queridos, aqui não é a nossa casa, aqui não é o nosso lar, aqui não é a nossa pátria, aqui não é o nosso destino final, a gente está caminhando para lá. Na eternidade, Deus vai retribuir a cada um de acordo com a sua conduta. Jesus aqui está ensinando isso para os seus discípulos. Não acumulem tesouro aqui nesse mundo, não vale a pena, é perda de tempo. Tudo isso aqui vai passar, tudo isso aqui vai acabar, tudo isso aqui vai ser destruído. Acumulem aqui tesouros nos céus. Enquanto vocês vivem as suas vidas aqui, enquanto vocês aplicam os valores do reino nos seus corações, enquanto vocês praticam a palavra, enquanto vocês vivem o evangelho.
E como a gente faz isso de acordo com isso que Jesus está ensinando? Amando pessoas e amando a Deus. Amem pessoas, amando seus inimigos, ajudando os necessitados, é isso que Jesus está ensinando. Amem a Deus, orando mais, jejuando mais. Gastem mais o tempo de vocês, e é isso que Jesus ensina, com coisas que têm valor eterno. Por quê? Porque se o nosso tesouro estiver no céu, o nosso coração vai estar no céu. É isso que Jesus quer de cada um de nós. O céu é uma realidade, a justiça de Deus também é uma realidade, e Ele vai recompensar cada um de nós lá. Segundo lugar, o que esse texto ensina para a gente é que aquilo que a gente deseja influencia diretamente as nossas decisões. O que desejamos influencia diretamente as nossas decisões. Olha o que ele vai dizer nos versos 22 e 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. O que é candeia? Candeia é o que ilumina. Era um instrumento que era usado naquela época de Jesus, que as pessoas botavam para iluminar as suas casas. Candeia é algo que ilumina. Jesus está ensinando que aquilo que a gente olha é o que ilumina a nossa vida. Os olhos mostram para a gente o caminho. Os olhos ajudam a gente a caminhar na direção certa. Pelo olhar a gente consegue perceber por onde a gente está caminhando, em qual direção a gente está seguindo. Mas de uma forma metafórica, a gente consegue entender que tudo em nós vai ser motivado, vai ser influenciado pelo que a gente olha, pelo que a gente deseja. Aqui a gente pode entender esse olhar no sentido de desejo, às vezes de cobiça e tentação. E aí eu vou dar uma ilustração que você já vai entender isso de uma forma mais na prática. As mulheres que estão aqui me ouvindo, vocês gostam de sapato? Quem gosta de sapato, levanta a mão aí, para eu fazer uma enquete rápida aqui. Pode levantar, ninguém vai julgar você não. Você pode gostar de sapato, não tem problema. As mulheres gostam de sapato. Os homens aqui, eu tentei pensar uma coisa para mulher, uma coisa para homem. Homens gostam de carros. Carros, quem gosta de carro? Tem uma galera que gosta aí. Então acho que vocês vão entender mais ou menos a ilustração que eu vou usar. Pensa você, mulher, que uma determinada tarde, num sábado, você resolveu passear com o seu marido, para ter um momento seu com o seu marido, um momento de marido e mulher. Vocês resolveram, num sábado à tarde, pegar um cineminha. E aí vocês estão lá juntos, e aí vocês entram no shopping, e estão passeando, e aí de repente, tem uma loja linda, que começa a brilhar de uma forma diferente para você. E aí você olha para aquela loja de uma forma, sabe, atraente, você se sente tentada por aquela loja. E aí você já tem 957 pares de sapato, mas aquele que você viu naquele momento da coleção nova, você ainda não tem aquele. E aí você começa a ficar, não, mas poxa, eu quero aquele. Você quer aquele, você começa a desejar aquele sapato específico. E aí de repente você percebe que você foi tomada por um desejo que não pertencia a você. Se você não tivesse saído aquela tarde com o seu marido, você nem teria aquele desejo. Sabe por que isso acontece? Porque os olhos são a candeia do corpo. Você olha, e aí você começa a desejar, e aí você começa a cobiçar, e aquilo começa a fazer parte, e agora você quer aquilo com todo o seu coração. O carro é a mesma coisa. Pensa num cara que gosta de carro, e aí você já tem um carro que funciona, que faz ali o que ele já faz. Enfim, ele te leva de um lugar para outro, ele está ok, está com a quilometragem boa, tranquila. Mas de repente, aquela marca tal lançou um carro novo. E lançou aquele carro que é lindo, com aquele câmbio que você não tem ainda. E de repente, uma tarde, você resolve ir lá na concessionária só para ver o preço. Só que você chega lá e o vendedor te trata tão bem. E ele começa a conversar com você, e ele começa a mostrar que é possível você conseguir financiar, conseguir aquele carro. E aí você entra no carro, você sente aquele cheirinho de novo. E aí você olha aquele painel tão lindo daquele jeito. De repente, você já não consegue mais viver sem aquele carro. Sabe por que isso acontece? Porque os olhos são a candeia do corpo. Aquilo que a gente olha, a gente começa a desejar, a gente começa a trazer para a nossa vida, aquilo começa a tomar forma, e a gente começa a desejar muito. O nosso olhar leva a gente para aquele desejo. Jesus aqui está ensinando a gente a olhar as coisas eternas.
as coisas que têm realmente valor, que vão trazer luz para a nossa vida, em vez de a gente ficar olhando para as riquezas desse mundo, de modo que em algum momento as riquezas comecem a tomar conta e a gente comece a querer aquilo com toda a nossa vida. As riquezas desse mundo que não têm valor real, que são temporárias, que levam a gente muitas vezes para longe de Jesus. E aí Jesus vai ensinar, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser bem iluminado. O que ele está querendo dizer aqui? Se a gente tiver desejos santos, voltados para o céu, voltados para a eternidade, querendo agradar de verdade o nosso Deus, a gente vai viver de forma saudável. Se os nossos olhos forem maus, se nós tivermos maus desejos, se a gente se encher de cobiça, se a gente for levado a tentações desse mundo, tentações carnais ou tentações realmente materiais, todo o nosso corpo então vai ser imerso na escuridão. Ou seja, se a nossa vida espiritual estiver saudável, se os nossos apegos afetivos estiverem dirigidos para os tesouros dos céus, para os valores do reino, toda a nossa vida, toda a nossa personalidade, todos os nossos desejos, todo o nosso coração, ele vai estar saudável, ele vai estar feliz, ele vai estar satisfeito, ele vai estar iluminado. E a gente não vai sentir necessidade de outras coisas. Em compensação, se a nossa vida espiritual adoecer, se a gente começar a trazer um falso senso de valores equivocados para aqui para dentro, por conta de alguma cobiça, se a gente não tiver generosidade no nosso coração, toda a nossa vida rapidamente vai se tornar adoecida. A gente começa a ficar infeliz, insatisfeito, em trevas. Isso que Jesus está ensinando. Por isso, Jesus aqui, ele chama a nossa atenção para que a gente tome muito cuidado aquilo que a gente olha, aquilo que a gente começa a desejar, aquilo que a gente começa a cobiçar. Isso pode trazer um impacto gigantesco para toda a nossa vida. Isso pode facilmente perverter os nossos sentidos e alterar o verdadeiro valor das coisas. E aí as coisas que são eternas, que deveriam ter um maior valor para a gente começa a achar que não tem tanto valor assim. E a gente começa a querer mais as coisas desse mundo, que são passageiras, que vão ficar para trás, que a gente não vai levar com a gente para a eternidade. E a gente começa a valorizar tanto isso, a ponto de dar toda a nossa vida, todo o nosso tempo, todo o nosso esforço e dedicação. Se a gente deixa isso acontecer no nosso coração, facilmente a gente começa a achar que um carro é mais importante do que o reino. Facilmente a gente começa a achar que o tempo de trabalho é mais importante que a comunhão com a minha família ou com a minha igreja. Facilmente a gente começa a achar que o lucro da minha empresa é mais importante do que a ética cristã que eu deveria ter. Nos detalhes, ainda que a gente viva num país burocrático, ainda que a gente viva num país corrupto. A gente começa a achar que a série da Netflix é mais importante do que o tempo que eu deveria estar orando e me aproximando mais do meu Deus. A gente começa a achar que as mídias digitais, o Instagram, o Facebook, qualquer outra coisa que você pense, é mais importante do que o tempo que eu deveria orar e ler mais a palavra. O que a gente deseja influencia diretamente as nossas decisões, porque os olhos são a candeia do corpo. E em terceiro lugar, o nosso coração não é capaz de ter mais de um Senhor. E aí Jesus agora vai ser enfático. Verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Jesus afirma que ninguém, nem eu, nem você, ninguém é capaz de servir a dois senhores. Ninguém consegue fazer isso, isso é impossível. Jesus está ensinando aqui coisas valiosíssimas para os seus discípulos. Então ele começou falando sobre a realidade do céu, para que a gente acumule riquezas lá, para que a gente dê mais importância para as coisas de lá. Depois ele está falando sobre a importância da gente não deixar que os desejos desse mundo comecem a tomar conta do nosso coração. E agora então ele vai aprofundar o seu raciocínio, sendo completamente enfático. Ele está falando aqui para uma maioria de judeus,
Os judeus sabiam que Deus era o único Senhor, deveria ser o seu único Deus em todo o tempo. Mas Jesus aqui chama atenção ao fato de que se as riquezas desse mundo, se as coisas que a gente valoriza, materiais, que vão ficar para trás em algum momento, tomarem conta do nosso coração, se a gente começar a ser levado por uma ambição egoísta de acumular mais e mais nesse mundo temporário, isso é tão terrível que pode se tornar um Deus, um Senhor sobre nós. Infelizmente, a gente é capaz de fazer das riquezas do mundo um Deus sobre as nossas vidas. Seguindo essa linha de raciocínio de Jesus, ele está dizendo, olha, se a gente não começar mais a valorizar o céu, se a gente deixar de acumular riquezas espirituais que vão ser dadas para cada um de nós lá, se a gente começar a olhar para as coisas daqui desse mundo, desejando, cobiçando, as coisas aqui vão começar realmente a trazer a atenção do nosso coração, nossos valores vão começar a ficar distorcidos, e aí a gente vai para um terceiro ponto, que a gente naturalmente vai fazer da riqueza do mundo um Senhor sobre a nossa vida, e aí pode ser que a gente chegue num nível que não tenha mais volta, e isso é perigoso demais, mas o nosso coração não é capaz de ter mais de um Senhor, e a gente precisa ficar alerta aqui, com esse ensinamento de Jesus. Você já viu aquela pessoa que pensa assim, eu vou trabalhar porque eu que sustento a minha casa. Eu tenho que trabalhar porque senão a minha família não vai ter com o que comer, não vai ter como viver, não vai ter como existir nesse mundo. Ou então aquele cara que pensa, ou aquela mulher que pensa, eu preciso de mais dinheiro porque eu quero ter uma vida mais confortável, eu quero melhorar minha qualidade de vida, eu quero conseguir comprar tal carro, eu quero conseguir viajar para tal lugar. Sabe quando a gente pensa que a gente é que faz alguma coisa? Deixa eu fazer uma pergunta para você refletir com sinceridade. Você que é crente, você que ama Jesus, você que crê nos valores do reino, você realmente acha que é a sua inteligência que te mantém no emprego que você está hoje? Você realmente acha que é a sua força ou a sua capacidade que te fazem receber o salário que cai na sua conta todo mês? Você realmente acha que foi o setor que você escolheu, o tipo de negócio que você começou, que você é um cara tão brilhante assim, que fez com que hoje a sua empresa tivesse um lucro maravilhoso e você tivesse uma vida super confortável? Você acha realmente que são os bons investimentos que você vai escolher hoje, que vão te dar um excelente futuro? Queridos, se não fosse pela graça de Deus, eu e você não teríamos um centavo. Se não fosse pela graça e pelo amor de um Deus que cuida e que se importa e que ama com um amor que a gente nunca vai entender, o que seria da nossa vida? Você acha que você hoje está vivo e está respirando aqui porque você simplesmente está respirando o ar que existe aqui nesse ambiente? O Salmo 127, ele ensina o seguinte para a gente, Salmo 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Até mesmo os filhos que a gente gera, são o Senhor quem dá. Isso é graça. Isso é graça. A única explicação que a gente pode dar de uma forma bíblica e cristã é graça. Graça, isso é graça de um Deus que ama. A Bíblia apresenta para mim e para você um Deus provedor. Jeová Jireh, você já deve ter ouvido essa expressão, Deus provedor, desde o início da criação, é Ele quem proporciona tudo o que a gente precisa para viver, e isso não mudou, e isso nunca vai mudar. Cada centavo que tem na sua conta bancária é um sinal da graça de Deus pela sua vida. Ele é quem tem te dado qualquer coisa que você tem hoje nas suas mãos. Só que a gente esquece disso.
E aí Jesus, com toda a sua paciência e amor, ensina: ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode ser escravo de Deus e de Mamon ao mesmo tempo. Ter um só dono, prestar serviço de tempo integral, são da essência da escravidão. Por isso que Jesus usa esse linguajar aqui de servo. Ninguém pode servir, ninguém pode ser escravo. Se a gente é escravo de Deus, se Deus hoje realmente é o nosso Deus, Jesus é o nosso Salvador, todo o nosso tempo precisa ser dado a Ele, toda a nossa vida, energia, esforço, tudo. Mas Jesus é tão bom e tão paciente que existe também uma outra preocupação dele aqui. Não apenas da gente deixar que as riquezas se tornem um Deus para as nossas vidas. Às vezes, o que leva o ser humano a juntar bens, a acumular um patrimônio, a darem atenção que se deve somente a Deus, ao dinheiro, não acontece só por uma questão de cobiça. Muitas vezes existe uma preocupação legítima nossa com relação ao nosso futuro, sim. Existe uma inquietação no coração de cada um de nós. Será que a gente vai ter mesmo os meios para prover para a nossa família? Será que daqui a 20, 30 anos meus filhos vão estar bem encaminhados? Será que eu vou conseguir ter uma vida digna quando eu me aposentar, quando eu não tiver mais força para conseguir trabalhar? Jesus, ele não censura de forma nenhuma a prudência que eu e você devemos ter. O que ele deseja é que a gente não coloque nenhuma esperança na nossa capacidade, na nossa riqueza, no nosso patrimônio ou na nossa inteligência. Ele aqui, lembra, ele está ajustando os valores do nosso coração. E aí que ele vai ensinar uma das coisas que para mim é a mais linda da provisão de Deus, na sequência desse texto que a gente leu essa noite, no verso 25. Se você ainda está com a sua Bíblia aberta, leia junto comigo. Mateus 6, verso 25, Jesus vai continuar dizendo: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Aí olha o verso 26, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Olha o verso 28, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. E aí Jesus vai encerrar dizendo, verso 32, os pagãos é que correm atrás dessas coisas, eles é que ficam preocupados, eles é que ficam querendo trabalhar e acumular, porque eles ficam com medo de como vai ser o amanhã deles, mas o Pai Celestial sabe que todos vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas, todas as necessidades, todas as coisas que você possa pensar na sua vida, vão ser acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Cara, a palavra de Deus é muito linda, é muito preciosa, muito profunda. E repara que isso aqui não é um incentivo de Jesus para uma vida preguiçosa, para vagabundagem, não. Aqui é um ensinamento sobre os corretos valores do reino, sobre quais devem ser as nossas prioridades. Jesus aqui, ele está falando o seguinte, olha, eu entendo que você realmente pode se preocupar, ainda que você creia em Deus e confie em Deus, eu entendo que você ama a sua família, eu entendo que você queira o melhor, você só está querendo ser prudente, mas confia no que eu estou falando. O Pai sabe que vocês precisam de todas essas coisas, eles sabem que vocês precisam do necessário para viver. Podem buscar o reino de Deus em primeiro lugar, deixa que essas outras coisas, deixa que nós cuidamos, deixa que o Pai cuida. Deixa que Deus está se importando. Ele sempre deu para a gente o que a gente precisa para viver. Ele sempre vai dar para a gente o que a gente precisa para viver. E o que Ele quer da gente? Ele quer que a gente aprenda a crer nisso. Ele quer que a gente aprenda a confiar nessa provisão, nesse amor desse Deus cheio de graça e misericórdia por cada um de nós. É muito precioso saber que Deus age assim mesmo, para que a gente aprenda a depositar toda a nossa esperança e toda a nossa confiança na provisão dEle. Isso é maravilhoso demais. E é com isso em mente que Jesus está falando lá para os discípulos, olha, não acumulem riquezas nesse mundo não.
Ninguém pode servir a dois senhores, vocês sabem disso. Coloquem o olhar de vocês no céu, na eternidade. Pensem no reino, busquem o reino. Podem deixar que todas as outras coisas o Pai vai cuidar para vocês. Isso é maravilhoso demais. E eu queria fazer 2 aplicações para a nossa vida, diante dessas coisas tão maravilhosas para a gente. Em primeiro lugar, priorize o reino em todas as suas decisões. A gente precisa aprender a priorizar o reino do nosso Deus em todas as decisões que a gente venha a tomar. As palavras de Jesus são: acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. A gente precisa viver tendo o céu como objetivo. A gente precisa aprender a viver tendo o céu como a nossa maior esperança. A nossa pátria não é essa aqui. O nosso destino final não é esse aqui. A nossa vida não é essa aqui. Eu e você fomos chamados, fomos perdoados, fomos salvos para uma vida muito melhor, muito mais maravilhosa, muito mais excelente. Quem garante isso para a gente é Jesus, pela sua palavra. A nossa vida está na eternidade, então eu e você precisamos aprender a viver para que o reino cresça, para que Jesus seja cada vez mais espalhado, exaltado, por onde a gente for. Então, querido, sirva cada vez mais aqui. Sirva em todas as oportunidades que Deus te der aqui nesse lugar, ou na sua casa, ou no seu trabalho. Participe da sua célula com alegria, com entusiasmo. Isso é uma bênção de Deus para cada um de nós, um grupo que conhece a gente, que se importa com a nossa vida, que vai caminhar com a gente. Louve a Deus com todo o seu coração, nos cultos aqui na Oceânica, ou na sua casa, quando você estiver sozinho no seu quarto. Não fique em casa para assistir o culto online só por preguiça, só porque na sua casa é mais confortável. Vem para cá, vamos se encontrar, vamos olhar um para o outro, ainda que seja de distância, ainda que seja com máscara. Não deixe de falar de Jesus para ninguém, por nenhum tipo de medo ou insegurança. Não trabalhe por mais dinheiro, se isso te atrapalhar a buscar mais a Deus no seu dia a dia, se isso atrapalhar o tempo que você tem com a sua família. Não continue um relacionamento, ou amoroso, ou de amizade, se isso te afastar mais de Jesus. Isso é priorizar o reino em todas as decisões que a gente tiver que tomar. A gente precisa aprender a viver assim. E a segunda aplicação, a gente precisa parar de pensar que a gente é quem provê. Pare de pensar que você é quem provê para você e para sua família. Você não é tão bom assim. Você não é tão inteligente assim, você não é tão capaz assim. Pode acreditar nisso. A palavra ensina isso para a gente. Deus é o nosso provedor. Tenha certeza de que Deus é quem está cuidando de cada um de nós. Ele se importa, Ele ama, Ele tem um amor que a gente não consegue explicar. Ele continua se interessando pelas nossas vidas. Eu costumo falar para os líderes de células dos jovens aqui da igreja. Às vezes, eles vêm conversar, a célula está passando por alguma dificuldade, e eles não sabem como agir, e às vezes o líder fica meio inquieto mesmo, fica preocupado. E eu costumo falar para eles o seguinte: você está preocupado com a sua célula, eu entendo isso, mas pode ter certeza que Jesus está muito mais preocupado que você com a sua célula. Descansa o teu coração, fique em paz, e isso vale para toda a nossa vida, isso vale para toda a nossa existência. Se você está vivendo uma vida inquieta, preocupado por alguma coisa, você está preocupado com a sua família, querido, pode ter certeza que Jesus está muito mais preocupado com a sua família do que você. Jesus está muito mais preocupado com o futuro dos seus filhos do que você. Então aprenda a descansar. Aprenda a colocar a sua vida, a sua família, toda a sua história nas mãos desse Deus que ama dessa forma. Descanse no cuidado de Jesus por você e pela sua família. A gente precisa aprender a valorizar mais o provedor do que a provisão. A gente precisa aprender que existe mais satisfação e mais alegria no provedor do que na provisão que Ele possa dar para a gente. Existe muito mais satisfação, existe muito mais contentamento no provedor do que na provisão. Por isso, eu e você podemos ouvir as palavras de Jesus e obedecer. Eu e você podemos abrir mão das riquezas desse mundo por causa disso, porque eu e você temos uma certeza nas nossas mãos: nós temos o provedor. Isso é maravilhoso.
E isso vai trazer alguns desdobramentos para a nossa vida. E um deles eu queria destacar aqui. Por causa disso, eu e você podemos ser generosos. Então, seja generoso nas suas ofertas, nas suas contribuições. Seja generoso, creia que Deus vai continuar abençoando, Ele vai continuar dando, Ele vai continuar cuidando. A gente precisa ser uma igreja generosa, a gente precisa ser uma família generosa, a gente pode fazer com alegria, com generosidade, porque tudo o que eu e você temos é de graça. Deus deu para cada um de nós de graça. Que a gente aprenda realmente a ser generoso, que a gente aprenda a dar mais valor para as riquezas do céu do que para as riquezas desse mundo. E eu quero concluir relembrando a pergunta que eu fiz aqui no início. Eu comecei perguntando: quanto vale a eternidade? Quanto vale a eternidade? Quando a gente analisa um texto como esse, a gente pode realmente dizer que, do ponto de vista de quem recebe de graça, a eternidade tem um valor que é imensurável. É maravilhoso demais, é bênção demais. No entanto, do ponto de vista de Deus, a eternidade tem um valor, e um valor apenas. A eternidade para mim e para você custou a vida do seu Filho amado, de Jesus Cristo, nosso Salvador, o Deus encarnado, que se importou com cada um de nós, que deu a sua vida numa cruz e ressuscitou. Esse Jesus, Ele que conquistou para cada um de nós essa eternidade que a gente está falando essa noite toda. Para a gente o valor é imensurável, para Deus o custo foi a vida do seu Filho. Quando Jesus ensina hoje a gente a acumular tesouros nos céus, isso só é possível apenas porque Ele pagou um preço altíssimo para que eu e você pudéssemos viver a eternidade na presença do nosso Deus. Hoje, qualquer coisa que a gente possa fazer para que o reino cresça, para que Jesus seja exaltado, para que o evangelho se espalhe, é muito pouco, porque a gente recebeu algo que é imensurável, algo que tem um valor inestimável. Então, cabe a gente hoje aplicar isso ao nosso coração e a praticar isso diariamente, que a gente realmente aprenda a confiar no cuidado de um Deus que deu a sua maior preciosidade para cada um de nós, que a gente aprenda a estimar muito mais as riquezas e os tesouros que estão lá no céu, separados para cada um de nós, só na eternidade, e que o nosso coração, a partir de agora, esteja somente lá. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado porque você tem transformado a nossa vida, obrigado porque o seu amor realmente, Senhor, constrange cada um de nós, e quando a gente abre a tua palavra e lê e traz isso para o nosso coração, a gente realmente percebe e entende que você de fato, Senhor, é capaz de ajustar os valores do nosso coração, da nossa alma, Senhor. Por isso a gente é muito grato, Deus, pelo Deus que a gente tem, pelo seu amor e por essa graça revelada por cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, porque você é esse Deus revelado nas Escrituras, um Deus que ama cada um de nós com esse amor. Obrigado por Jesus, obrigado pela vida dele entregue na cruz, obrigado pela ressurreição, obrigado pela nossa salvação, Senhor. Ajuda a gente a viver a nossa vida sempre olhando para a eternidade, sempre estimando essa preciosidade que está reservada para a gente lá nos céus, Deus. Ajuda a gente a valorizar menos as coisas desse mundo e a olhar para o nosso Salvador e a desejar a eternidade por todos os nossos dias, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém.